A gente viu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sendo alvo, né, de ataques em muitos momentos, mas hoje ganhou muito elogio, e elogio do chefe, hein? Exatamente. Várias figuras importantes saindo em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como você disse, né, Dri? Ele vem sofrendo pressões tanto do mercado financeiro para controlar as contas públicas, dentro do governo ali o próprio presidente Lula pressionando para que as despesas com áreas fundamentais como saúde e educação sejam mantidas, enfim, né, para que não haja ali o corte de gastos, corte de despesas. E aí o que a gente viu hoje, Dri? Logo cedo, em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, saiu em defesa de Fernando Haddad, disse que o ministro foi fundamental para que a pauta econômica tramitasse no Congresso, para que vários projetos importantes dessa pauta econômica fossem aprovados. Afinal de contas, o ministro Fernando Haddad fez ali, né, as negociações políticas, ele foi a campo para articular diversas propostas, por exemplo, a própria reforma tributária. Ele esteve ali naquele, digamos assim, né, naquele corpo a corpo com os parlamentares e ganhou mais cedo hoje esse elogio do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. E a gente lembra que Lira não tem uma relação tão amistosa com todos os integrantes do governo federal. O próprio Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais responsável pela articulação com o Congresso, ele e Lira não têm uma boa relação, mas quando falou do ministro Fernando Haddad, Lira foi só elogios nessa entrevista de hoje mais cedo. Um pouquinho mais tarde, passadas algumas horas ali, o próprio presidente Lula, em evento em São Paulo, disse que todo dia fala para o Haddad que as coisas vão melhorar. Isso nas palavras do presidente Lula mesmo. E aí, Dri, acho que a gente separou esse trechinho, né, para quem está nos acompanhando, entender exatamente o que o presidente Lula disse. Exato, vamos ouvir então. Vou dizer para vocês que eu vivo um momento político muito especial, mas muito especial. Eu digo para todo mundo e digo para o Haddad todo dia: não se preocupe que as coisas vão dar certo. Não se preocupe. Sabe, eu não sei se em algum momento da minha história política eu tive a leveza que eu estou tendo para governar esse país. Primeiro porque tive a sorte de procurar um ex-adversário para ser o meu aliado nessa disputa e é um vice extraordinário. Depois eu tive a sorte de montar um governo com gente muito mais tarimbada, muito mais experiente. Só ministérios são 8 que já foram governadores. É todo mundo de muita competência. As coisas funcionam muito rapidamente, mesmo a burocracia sendo uma coisa difícil da gente vencer. Olá, fazer uma correção. Desculpa, Adri. Pode falar, desculpa eu. Não, é que eu falei que ele tinha dito que as coisas iam melhorar. Na verdade, ele está dizendo que as coisas vão dar certo, né? Quando fala ali da declaração que ele deu para o Haddad. Exatamente. Mas eu queria fazer o comentário também, porque algumas questões aí, né, que o presidente Lula falou, que ele falou assim, eu tô tendo um momento de leveza, né, para governar. Eu pensei comigo assim, imagina se não tivesse tendo essa leveza, né, e que as coisas funcionam muito rapidamente. E aí me vieram aqui algumas situações também de ruídos, né, que volta e meia a gente traz aqui na nossa coluna, de que um tem que se explicar, não foi bem assim, o outro se antecipa, anuncia uma coisa que não foi acordada. Então, assim, são algumas situações também que estão ali no governo, né? Mas que, de certa forma, o presidente minimizou, né? Mas elogiou mais gente, né? Exato, Dri. E é importante você ter observado essa questão ali, né? Que o presidente Lula fala da leveza que ele está tendo para governar. E que bom que ele está tendo essa leveza, porque, por exemplo, e também se a gente lembra esses ruídos que você citou, Dri, muito disso tem surgido em função da relação do presidente, aliás, não do presidente Lula, mas do governo federal com o Congresso, né? E aí, quando ele fala dessa leveza, realmente ele precisa ter, porque nos outros mandatos do presidente Lula,
o Congresso não tinha esse poder que tem em relação ao orçamento federal, como está tendo agora, coisa que aconteceu depois, ali, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que se manteve de alguma forma, né, ali durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a elaboração do que ficou conhecido como o orçamento secreto, as emendas RP9, e isso foi proibido, mas enfim, o Congresso continua tendo um domínio, um poder muito grande em relação ao orçamento. E o que isso implica, né, Adriana? Implica em um empoderamento do Congresso no sentido de negociar com o governo federal nos termos que o Congresso quer, ou seja, não é qualquer acordo, não é qualquer negociação, não é qualquer conversa que está sendo suficiente para que o Congresso caminhe junto com o governo federal. Então, essa leveza do presidente Lula, ele está citando isso no discurso, mas a gente pode ver, por exemplo, que a decisão dele de participar diretamente da articulação do governo com o Congresso, participando daquelas reuniões semanais às segundas-feiras, juntamente com os líderes do Congresso, os líderes do governo no Congresso, como, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, essa decisão não é de muita leveza, né? Ele viu ali que se não fosse a campo, nesse tema específico de conversa com os parlamentares, e ali alinhamento com os líderes lá no Congresso, muitas coisas não iam ocorrer como o governo está querendo. Então, muita coisa em jogo e muita coisa fundamental. E aí o que chama atenção é Lula vindo a público para dizer que tem essa conversa, digamos assim, né, com um tom de conforto em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque o próprio Lula tem gerado algumas falas polêmicas que acabam sendo taxadas aí como ruídos da equipe econômica com o próprio presidente Lula, e aí o próprio Haddad, a gente tem visto, vindo a público e explicando exatamente o que o presidente Lula disse, ou, não foi exatamente isso que o presidente Lula quis dizer. Bom, isso tudo para a gente numa semana, né? Acontecendo em uma semana, em que ontem, por exemplo, a Haddad confirmou o congelamento de 15 bilhões do orçamento deste ano, sendo que ele só 4 bilhões que podem ser liberados, caso haja uma negociação de fato positiva para o governo no sentido ali da compensação da desoneração da folha de pagamento com o Senado, ou seja, essa articulação com o Senado, esse corte, né, esse anúncio de corte, visando mostrar também para o mercado que, olha, o governo está comprometido com o equilíbrio fiscal, mas ao mesmo tempo também levantando dúvidas a respeito do cumprimento de promessas feitas como o próprio investimento no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, veio a público também para dizer que, olha, as obras que já estão em andamento não vão sofrer nenhum corte. Possíveis cortes vão ser ali daquelas que ainda não foram iniciadas, né, Dri? Então, muita coisa em jogo, e eu acho que essas duas falas hoje, tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do presidente Lula, são muito simbólicas no sentido de resumir tudo que a gente viu nessa semana, nos últimos dias, em relação à equipe econômica e as medidas que foram sendo anunciadas ao longo desses dias, né, Dri? Eu acho que a entrevista também do presidente da Câmara, Arthur Lira, quando ele fala também em um determinado momento em que a relação com Alexandre Padilha agora está ok, está nos eixos, né? Que já foi pior, e quando ele falava, porque eu não sei se o nosso ouvinte espectador se lembra, o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou palavras muito fortes, né? Até características, né? Muito fortes, assim, definiu o ministro de uma forma não muito elegante. E agora ele falou que daquele momento realmente a relação estava às avessas, mas agora está tudo certo, está tudo ok. Tomara que esteja mesmo, de certa forma, né, Lari? Porque assim, algumas questões que interessam, alguns projetos que interessam até mesmo a população, pode ser que tenha um aval ou um andamento menos danoso, né, lá no Congresso, emperre menos.
Exato, Dri. E também para aliviar a pressão em cima do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Quando eles conseguem ali que Alexandre Padilha obtenha um bom desempenho nas articulações com o Congresso, o Haddad precisa ir menos a campo nesse corpo a corpo ali com os parlamentares. Então, tomara, né? Tomara que isso realmente se confirme nos próximos meses. A gente vai ter eleição aí, os trabalhos ficam um pouco mais lentos, mas tanto Haddad... Aliás, tanto Lira quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão apostando em votações importantes ali nas primeiras semanas de agosto, para depois, então, de fato, o período eleitoral afetar, de alguma forma, os trabalhos no Congresso Nacional. Então, vamos torcer para, de fato, essa relação ter sido conversada e ajeitada, né, Dri? Eu não sei se você é curiosa como eu, Lari. Nós somos jornalistas, né? A gente tem a curiosidade como algo muito peculiar, né? O jornalista, ele tem isso, e isso faz com que sejamos realmente, que a gente vá a fundo, né, na informação, que a gente tenta trazer bastidores, perguntando, né, um e outro, que a gente consegue esclarecer algumas situações. Mas eu queria ser uma mosquinha para estar perto ali do vice-presidente Geraldo Alckmin, porque na hora que ele falou sobre o Haddad, falou que as coisas vão dar certo e tudo mais, o Haddad cochichou uma coisa ali com o Alckmin cochichou uma coisa ali com o Haddad, e aí o ministro dos Transportes, o Renan Filho, já olhou, falou mais uma coisinha, e aí o ministro de Portos e Aeroportos, né, o Silvio Costa Filho, não é isso? Silvio Costa Filho também estava perto, já olhou assim com um olhar tipo, me coloca nesse assunto aí que eu tô querendo saber o que é. Então... Rodrigo, o que será que eles estavam falando que vai dar certo? Cadê a leitura labial? Pois é. Ai, Larissa. Eu partilho dessa curiosidade, né? Mas é algo que a gente pode especular, mas jamais vamos saber, né, Dri? Jamais saberemos, é isso. Eu observo muito os bastidores, sabe, Larissa? Sim, eu acho que é próprio nosso também, porque os bastidores também acabam sendo notícia, né? Então, com certeza. Às vezes o discurso não tem nada de muito interessante ou algo que possa, né, trazer alguma mensagem, mas os bastidores dizem muito. Às vezes é um aperto de mão, uma foto, um distante do outro, né, que a gente consegue saber direitinho como é que tá a situação, né? Sim, Dri, você e Flávio são muito bons nisso, né? Hoje você fazendo essas observações a respeito desse cochicho entre Haddad e Alckmin. Eu fui voltando o vídeo para ver se eu conseguia tirar alguma coisa, ver se tinha alguma coisa ali. Eu tô assim, meu Deus. Ontem o Flávio lembrando da foto ali, Lula, Haddad e Tebet no momento da reunião sobre o orçamento. Enfim, eu acho que sim, as imagens falam muito, esses bastidores também falam muito, e a gente precisa prestar atenção também nisso, né? Com certeza, Lari.